Olá, pessoal do Felicidade dá Trabalho, bem-vindos de volta à nossa cobertura especial do Rio Innovation Week. A gente está começando dia 3, até aqui a gente já produziu, já até perdi a conta, acho que mais de 10, Mais de 15 10 entrevistas. episódios. A gente tem conversado com uma grande mistura de pessoas, entre executivos, influenciadores, a gente falou sobre parentalidade, sobre transição na carreira, sobre diversidade, nossa, tanta coisa que a gente sai cada dia daqui assim com a cabeça cheia de novas informações e muito comovida, emocionada, movida por tudo que a gente tem ouvido. Esse dia não vai ser diferente, né, Fê? Promete, cheio de convidados especiais. E a gente já tá aqui pronto para começar a nossa primeira entrevista de hoje com quem? Nossa convidada, ela é executiva de tecnologia. Atualmente, ela está na posição de diretora de arquitetura da Salesforce. Vamos descobrir também o que que é isso, né? Ela é conselheira, ela trabalha sempre nas áreas de tecnologia, de estratégia, coordenadora do curso de IA e da Comissão de Estratégia e Inovação do IBGC, professora, mentora, palestrante. Muito prazer, E linda, né? e linda, maravilhosa, Alessandra Fu. Obrigada, meninas, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, falando um pouquinho Obrigada. sobre felicidade. Pois é, então a gente, quando pensou nesse podcast, né, a gente nem sabia direito para onde ele ia, porque inicialmente éramos nós duas ali trocando ideias sobre ciência e tudo que a gente estuda sobre esse assunto, mas é muito interessante como quando a gente fala para as pessoas: "Vamos falar de felicidade", todo mundo topa na hora, porque é uma coisa muito presente na vida de todo mundo, né. Então, queria que você começasse se apresentando, tudo aquilo que a gente não fala aqui quando a gente fala de carreira, né. Como é que você se apresentaria se não fosse falar da sua profissão? Por onde você começaria? A Alessandra foi, ela é inquieta, Ah, curiosa e plural. Eu não sei fazer uma coisa ou pensar uma coisa, eu tô sempre ao mesmo tempo prestando atenção em tudo, vendo tudo e muito antenada a muita coisa. Então, eu acho que me defino isso, eu não consegui, talvez, ser uma única coisa. E eu acho que as coisas vão se entrelaçando, eu vejo toda a minha vida muito orgânica, um pouco vários filmes acontecendo ao mesmo tempo. E aí foi engraçado, falando isso agora, eu lembrei daquele filme Everything Everywhere All at Once, que é sim. tudo junto, misturado. E eu acho que minha vida é um pouco aquilo, sabe, ela tem vários mundos paralelos acontecendo ao mesmo tempo, mas eles convergem no que sou eu. E eu acho que isso faz a Alessandra ser quem eu sou, assim, eu ser eu. E felicidade é um tema que você pensa com frequência no seu dia a dia ou é mais uma coisa assim: "Ah, tá tudo bem ou não tá tudo bem", percebe mais quando as coisas não estão indo bem, que eu acho que é quando a gente reconhece assim: "Ah, eu não tô feliz", chama mais atenção do que quando até tá tudo bem, nem sempre a gente para pra celebrar, para pra perceber. Isso é uma reflexão, faz parte da sua vida sempre e as escolhas que você faz vão te guiando pra uma vida com mais significado, mais propósito? Eu eu parei para pensar sobre esse tema quando eu recebi o convite da Fê, porque no passado eu cobrava muito, tipo: "Nossa, eu tenho que estar muito feliz, eu tenho que estar muito grata a isso. Nossa, eu tenho essas oportunidades, eu tenho que fazer, tipo, valer a pena". E e aí chegou um momento que eu estava cansada de me forçar a ser feliz sempre, sabe, estar sempre muito contente com tudo, porque daí quando eu estava exausta e eu não conseguia estar feliz, eu me cobrava: "Gente, mas por que que eu não estou feliz?". E aí eu fui conversar com a minha terapia, né, terapeuta é fazer terapia é ter um pouquinho de alívio para você sentir realmente mais leveza em ser feliz. E ela falou assim: "Mas como é que você vai saber o que é felicidade se você não sabe o que é tristeza?". E aí eu parei para pensar, então tudo bem eu sentir às vezes cansada, eu me sentir triste, porque a felicidade não é uma constante. Mas ela faz parte de um conjunto de sentimentos e que eu tenho que aprender a lidar com eles. Então hoje eu enxergo a felicidade além do que simplesmente estar sorrindo e estar contente, mas A gente como fala sempre sobre isso, um né. estado de espírito de que, poxa, eu preciso olhar para as coisas que não estão dando certo e procurar caminhos que vão me levar, estar mais feliz, mas aceitar quando eu não estou feliz para realmente seguir nessa busca. Então me permitir chorar, me permitir não estar, acho que a primeira vez que eu na época que eu procurei a terapia, foi porque eu estava 8 anos numa empresa, eu amava a empresa, mas eu acordava às vezes muito: "Nossa", tipo, eu falei assim: "Gente, mas eu tô aceitando estar não gostando de um emprego que é o emprego dos sonhos das pessoas".
como que é não estar feliz com alguma coisa que é o sonho de muita gente? Aí eu parei pra pensar e falei assim: "Tudo bem não estar feliz neste momento". E é legal que você fala sobre às vezes a gente precisa também passar por algumas coisas, alguns momentos e ter esses momentos de tristeza. Uma das pesquisadoras que a gente estudou também bastante nesse processo de estudar a psicologia positiva é a Barbara Fredrickson. E ela tem ela diz que é uma razão ideal, né, uma proporção ideal entre momentos felizes e momentos tristes pra você florescer na vida, né, pra em inglês tem a palavra thrive, nem sei se tem uma palavra tão que capture isso, pois Prosperar, é algo prosperar nessa linha. talvez. E essa proporção ela é 3 para 1. Então, assim, não adianta você também só ter momentos felizes que você acaba não valorizando. E a mesma coisa acontece na nossa carreira, né, não adianta se você parece que, nossa, tá tudo perfeito, perfeito, mas espera aí, tem alguma coisa ali que não tá legal e às vezes você precisa também ter uma experiência ruim pra poder valorizar, pra poder crescer. Gosto muito dessa ideia que você traz. E, foi muito engraçado, o dia que eu conheci a Ale, foi num almoço entre, assim, eu conhecia talvez 3 ou 4 pessoas da mesa, mas era uma mesa de 20 pessoas, e ela começou a se apresentar, eu não assim, eu na minha ansiedade, né, não nem aguentei, eu falei assim: "Ale, eu tenho um podcast, eu preciso te convidar para o podcast", eu nem deixei ela terminar de falar. Eu assim não, eu gostei tanto, assim, do que ela estava falando, e ela trouxe um negócio que eu achei muito legal, que é uma história do cultive seu CPF. A gente fala muito sobre carreira, a Fernanda Schmid, eu fui durante 8 anos, eu fui a Fernanda Schmid da Rect, depois você é a Fernanda Schmid do Mercado Livre, Fernanda Schmid da Cinemark. E a gente tem um pouco isso, né, de tipo, de pegar Como esse se o CNPJ é isso que eu ia sobrenome, falar, vira o nosso o sobrenome. CNPJ vira o nosso sobrenome e você fala sobre cultivar o seu CPF, né. O que que é, assim, cultivar o seu CPF? O que que é a Alefu além da Salesforce, além do LinkedIn, né? É. Além do crachá. Além do crachá, o que é cultivar o seu CPF? Esse esse mantra surgiu no momento que eu estava realmente eu sempre assinava: "Ai, quem você é? Ah, Alefu de tal CNPJ". E aí, de repente, eu sempre gostei muito de dar aula, de falar, de transmitir conhecimento, eu sou fervorosa por leitura. Então eu leio e eu quero contar sobre aquilo, então eu ia para clube de livro, e aí foi muito legal que teve uma vez que me convidaram para dar aula, e eu falei assim: "Gente, mas eu vou dar aula formalmente, assim, eu vou ser a Alê não mais da empresa X, eu vou ser a Alê agora dessa universidade?". E aí começou a entrar a Alê que é plural, num conflito de não aceitar que aquilo podia acontecer. E eu falei assim: "Gente, mas eu sou a Alessandra Fu, eu sou além da Alê Fu da empresa X ou da empresa Y". E eu comecei a perceber que e aí até olhando para dentro de casa, para pessoas próximas, que a gente assume o CNPJ e a gente esquece o que a gente gosta, porque a gente come o que todo mundo come no dia a dia, a gente esquece o que a gente sonha, porque a gente passa a sonhar como todo mundo está sonhando e inclusive incorporar isso no nosso dia a dia. Falei assim: "Não, mas o que que realmente", e tomar muito da sociedade, né, tipo, a sociedade tem aquelas caixinhas que a gente parece que tem que seguir. Eu falei assim: "Não, gente, eu quero ser a Alessandra que eu tenho um número único, o meu CPF". E aí eu fiz uma analogia também do acrônimo, né, do CPF com compromisso, propósito e foco. Que eu falei assim: Adorei. "Poxa, qual que é o meu compromisso comigo e com o que eu quero levar? Qual que é o meu propósito? Qual que é o foco que eu quero trazer para tudo isso?". E eu fui transformando isso numa forma de eu levar o meu dia a dia. Então assim, o que eu estou fazendo por mim antes de fazer por um CNPJ. E qual que é o meu compromisso, meu propósito e o meu foco em fazer tudo isso? E aí as coisas foram ficando mais leves, porque quando eu dizia um não, eu não estava dizendo um não porque eu não queria fazer aquilo, porque a gente acabava levando muito para o pessoal: "Ah, eu tô dizendo um não, o que que vão achar no ambiente de trabalho?". Eu tô dizendo um não, porque eu tinha muita clareza do que era o compromisso do que eu estava fazendo ali, qual que era o meu propósito e o meu foco. E ao mesmo tempo aquilo dava uma leveza para eu seguir com o que eu acreditava, com o que eu estava fazendo para dentro daquele ambiente. E quando eu olhava ao redor as pessoas tendo exaustão, o burnout, falando, se reclamando, e eu começava a perguntar para as pessoas: "Mas por que você está sentindo assim? O que está acontecendo?". E as pessoas voltavam muito: "Ah, porque a empresa está esperando isso, porque a empresa me coloca isso, porque". Eu falei assim: "Tá, mas o que você quer?". "Eu não sei mais o que eu quero". Eu falei assim: "Pronto, tá isso". A gente perde a nossa essência e a gente deixa o meio dominar a gente, e aquilo é uma das principais razões hoje porque as pessoas elas estão com exaustão, com burnout, com uma série de coisas. Então eu acho que esse
esse momento da minha cabeça, de encontrar esse cultive o seu CPF, de fazer esse compromisso com propósito e foco, foi também uma forma de olhar muito pro mercado e para tudo e não é que eu não tenho compromisso com o que eu tô fazendo, tipo, eu tô me colocando à frente de tudo, mas eu estou fazendo aquilo muito mais alinhado com a minha essência do que Acho que isso é uma com o que um CNPJ tá trazendo como exigência e como uma forma para eu me colocar. Não, acho que isso é uma coisa muito legal pra gente explorar, porque você trouxe um aspecto tão importante e que a gente fala desde o começo aqui, né? Às vezes a gente acha que a gente não é feliz porque a gente não tá sentindo agora uma emoção que a gente considera positiva, né? A gente associa muito a felicidade a esse sentimento de alegria, de euforia, de empolgação. E isso não é uma coisa sustentável, né? As emoções e os sentimentos, eles surgem, duram um tempo e somem, e aí vem um outro e assim a vida segue. A felicidade tem muito mais a ver com essa construção, uma vida de intencionalidade, né, de presença, de realmente desfrutar das coisas que nos acontecem e é esse bem-estar de longo prazo. Mas você falou sobre como foi preciso também viver os momentos de tristeza, até para reconhecer quais eram os de felicidade. E isso é uma coisa importante que a gente não se dá conta, porque até quando a gente se medica, por exemplo, porque não quer ou não está conseguindo lidar com um determinado sentimento, né? Como, por exemplo, a tristeza mais profunda, por favor, não entendam que eu estou dizendo que para as pessoas não se medicarem de forma alguma. Mas é só para a gente entender que as emoções elas são vividas nos espectros, assim, né? E quando a gente se não bloqueia a tristeza, a gente também bloqueia essas outras emoções de mais, que fazem a vida, no fim das contas, dar essa sensação de que a gente está preenchido. E aí você falou dessas mudanças que você fez ao longo da carreira e da sua vida, e eu fiquei muito curiosa para saber quais eram os motivadores lá do começo, né, o que que te conduzia para fazer determinadas escolhas na carreira, até reconhecer que: "Opa, tudo bem eu estar aqui num lugar que todo mundo queria estar, mas nesse momento talvez não esteja tão alinhado com os meus valores", ou seja uma questão de perspectiva de como eu estou me relacionando, para daí fazer escolhas e estar mais alinhada com o seu propósito, como você está falando agora, né. O que que mudou em termos de motivadores internos, externos, ou que você valorizava lá no começo e como isso foi se atualizando ao longo do tempo? Quando eu comecei na minha carreira, assim, comecei a trabalhar, meu primeiro emprego, eu lembro que eu tinha muito claro que eu não queria trabalhar em banco. E porque eu via os meus familiares que trabalhavam em banco sempre muito estressados e aquela coisa, assim, sempre correria. E eu falava assim: "Gente, será que banco não, acho que não é", mas eu queria trabalhar realmente construindo. Era sempre aquele quando criança eu gostava muito de fazer tudo que era artesanato, de construção, então, falava assim: "Eu quero construir coisas", independente do que for, tipo, você vai construir marcas, vai construir, treinamentos. Aí no meu primeiro emprego, eu lembro que eu era aquela pau pra toda obra. Alguém falava assim: "Nossa, precisava fazer um evento". "Ah, eu posso ajudar, eu posso fazer". "Ah, precisava organizar o estoque de não sei o quê". "Ah, eu posso fazer, eu posso fazer". E aí eu comecei a perceber que o que me trazia, me preenchia, era ver os outros ajudar os outros a alcançar seus objetivos. Então o meu propósito era, quando eu conseguia aliar o meu conhecimento e minha experiência em ajudar os outros a alcançar os seus objetivos, eu estava feliz. E aí, de repente, isso passou, porque eu falei assim: "Poxa, agora eu não quero só ajudar os outros a alcançar os objetivos, eu quero fazer parte, eu quero contar uma história, eu quero também juntar os meus objetivos com tudo isso". E eu comecei a fazer: "Mas quais são os meus objetivos? O que que me faz feliz?". Daí você começa a fazer essas perguntas e começa a te direcionar, né, para esse momento de você achar, e isso é cíclico, vai mudando, porque nós somos Ainda seres bem, né, a vivos, gente a gente conhece evolui, pessoas, a gente muda. vai vendo outras motivações, a gente vai ganhando repertório, as coisas vão crescendo. Então, quando eu me tornei eu me apaixonei pela primeira vez, eu contei essa história na Fê. Eu trabalhava numa empresa de bens de consumo, eu tinha 24 anos, eu tinha o cargo de coordenação, que era tipo: "Uou, você já é coordenadora", tudo. Simples. Eu me apaixonei, eu larguei tudo e fui morar fora do país. Então você: "Você é louca". Eu falei assim: "Gente, mas o mundo é muito pequeno pra eu pensar só nas coisas aqui". E deu super certo, eu casei, tenho um filho hoje com a pessoa, e eu falei assim: "Gente, se a gente for se arrepender de tudo que a gente não fez,
a gente vai viver sempre naquele vale. Então faça, tente e construa o seu porto seguro. Então eu fui atrás dessa felicidade que na época não era eu ter o emprego dos sonhos com 24 anos, mas era eu estar perto de alguma coisa que me despertava aquela paixão, aquele sentimento muito maior. E foi nesse momento que eu fiz uma transição de carreira, que eu fui estudar. Eu falava assim, gente, eu não posso morar em outro país e não fazer nada, né? Então, vou fazer pelo meu propósito. Aí o CPF volta. Eu preciso fazer por mim, eu preciso também estar feliz comigo mesma. Fui fazer um curso e comecei a atuar muito mais forte na área de tecnologia. E quando eu volto para o Brasil, eu me firmo 100% na área de tecnologia e começo a entender que aquele propósito que eu tinha lá atrás, de juntar o meu conhecimento e fazer com que as pessoas alcançassem seus objetivos, ele ganha mais um capítulo. Porque eu começo a contar sobre meu repertório, todo o meu conhecimento e ajudando as pessoas sobre um outro aspecto, que é conectar negócios com tecnologia e fazer essa ponte de linguagens que muitas vezes não eram traduzidas. E aí junta um outro capítulo da minha história, que é construir pontes. Então, além de ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos, é construir pontes. Então, ao longo desses quase 20 anos de carreira, as coisas foram se transformando. Eu entendi que ter os momentos de baixa, de não estar satisfeita, eram normais, para descobrir, então, o que realmente era aquele trampolim que me impulsionava para esse novo momento, para essa nova descoberta, Uhum. para esse novo propósito, e contando essa história, né. Então, acho que Ela não tem como, assim, não tem como não aproveitar, né, uma especialista aqui em tecnologia e inteligência artificial e não te perguntar sobre até o assunto do seu painel aqui no Innovation Week, que foi os dilemas da IA no mundo corporativo. Conta um pouquinho pra gente sobre isso, porque a gente fala muito sempre sobre o lado pessoal aqui, etcétera, mas tem uma revolução acontecendo e ela impacta a gente diretamente, né. eh, quando a gente fala de inteligência artificial, todo mundo pensa na tecnologia. E eu gosto de tirar esse foco, porque quando eu comecei a falar sobre inteligência artificial, foi num momento que eu não entendia sobre machine learning. E aí eu fui colocada numa posição que era responsável por alianças, então eu tinha que trazer parceiros para trabalhar num ecossistema de tecnologia e machine learning e ajudar eles a impulsionar seu negócio a partir da tecnologia. Eu falei, gente, eu preciso estudar isso aqui. E quando eu comecei a estudar, muito realmente assim, vamos aprender tecnologia para leigos. E eu comecei a estudar, eu comecei a perceber que não era sobre a tecnologia. Era sobre como as pessoas e as organizações estavam entendendo a tecnologia e levando isso para o seu dia a dia. Uso mesmo, né, da tecnologia. E como que aquilo fazia sentido para o negócio. Então, e aí ao longo desse tempo eu comecei a falar assim: "Gente, a disciplina da tecnologia ela não anda sozinha, não é só falar sobre inteligência artificial. É sobre a gente falar como a inteligência artificial combinada com você olhar para sua organização, entender esses processos da sua organização e você olhar para pessoas e você entender que é fundamental que essa revolução toda, ela só vai acontecer se a gente conseguir mover as pessoas junto com a gente, e não é mover uma pessoa, é mover todo mundo na mesma direção, é o que a gente realmente vai encontrar significado e valor. Então, desde que eu voltei a morar no Brasil, né, depois de uma temporada fora, eu comecei a trabalhar com tecnologia, comecei dos primórdios de a gente começar a criar modelagens em máquina, em machine learning, né, e depois evoluindo tudo isso. E hoje estou na Salesforce, sou responsável pela arquitetura, que na verdade é você construir pontes entre múltiplos sistemas, processos e pessoas para chegar no resultado. Eu olho a tecnologia, e foi o tema do painel, não é simplesmente você pegar a IA e colocar ali e falar assim: "Agora a IA vai fazer isso". E você substituir se você não tiver consciência sobre o que realmente você quer fazer com a tecnologia. E aí tem o grande desafio da humanidade como um todo, que são 2 coisas, eu gosto muito de falar. Primeiro é fazer com que a tecnologia se torne parte, componente do que a gente quer que o mundo seja. Então vamos imaginar os nossos filhos daqui 5, 10, 15 anos. Qual que é o mundo que a gente quer para os nossos filhos? Né. Então, assim, a gente quer que todo mundo viva no automático, rolando telas e não olhando mais nos olhos e fazendo trocas, que é isso que está acontecendo. Então, esse ter um pouco desse cuidado, e a gente lembrar sempre que a inteligência ela é artificial,
mas a consciência ela é humana. Então, como a gente Adorei isso. A como inteligência a artificial, mas a consciência é humana. então a consciência humana ela tem que permear muito nas decisões. A ética, ela tá lá, ela existe desde a época do Platão, e como a gente traz a ética realmente para o dia a dia? E as pessoas estão desvirtuando muito o que a gente está falando, por exemplo, como ética, de falar assim: "Ah não, isso aqui é muita regra, não, a gente tem que ter um controle para a gente conseguir viver mais em sociedade e viver com muito mais com o coletivo sendo algo que predomina o individual". E a inteligência artificial coloca isso muito em debate, o quanto as Uhum. pessoas estão cada vez mais individualistas É. e o quanto o coletivo parece uma coisa muito exaustiva, muito cansada, porque as pessoas não querem mais se dar o trabalho de viver o coletivo. Uhum. Então, eu gosto muito de olhar para a inteligência artificial por um olhar mais de pessoas e o arquiteto, né, que é a minha profissão, que eu me especializei, fui tirar certificações, ele olha para processos. E é muito engraçado que a gente quer ter os resultados diferentes fazendo tudo igual. E a inteligência artificial parte do pressuposto da gente fazer totalmente diferente para a gente encontrar resultados ainda melhores. É. E você, assim, imersa nesse universo e sabendo tudo que você sabe, tendo participado tanto desse processo e enxergando talvez oportunidades e até inconsistências que a gente mais leigo, assim, entre aspas, né, as pessoas que estão nos ouvindo que não estão ali imersas, qual é o que que você considera na sua vida pessoal um bom uso de inteligência artificial? Para que você aplica ela no seu dia a dia, seja no trabalho ou na sua vida pessoal? E onde você acha que a gente devia usar menos a inteligência artificial e mais a consciência humana, como você falou? Eu A gente usa silenciosamente muita inteligência artificial, todo mundo. Mesmo aquelas que a gente nem sabe que são, né, a gente A já gente usa há nem muito enxerga, né, tempo. o A gente não Waze, enxerga. É que acho que ficou muito O Waze. a chegada a democratização, digamos, do acesso ao ChatGPT foi o que, nossa, assustou muito, porque a gente viu ali uma inteligência que troca com a gente numa quase como se fosse parece uma pessoa interagindo, mas a gente já usa inteligência artificial há muito tempo, né. Machine learning, isso tudo que você falou, não é uma coisa que Sim. surgiu há 2 anos. Eu acho que ter essa consciência de que a gente está usando muito e de forma já tá invisível na nossa rotina, primeiro essa consciência é importante. Porque assim, a gente liga o Waze de manhã para ir para o trabalho, para fazer um trajeto que a gente já conhece, mas a gente quer se estar mais informado se eu vou pegar trânsito, se vai acontecer alguma coisa, etc. Aí durante o dia, a gente vai usar uma série de ferramentas que já estão também usando inteligência artificial. Modelos de recomendação, modelos preditivos, tudo isso já está no nosso dia a dia. E queira ou não, gera um monte de vantagem. Você não vai pegar mais trânsito, você quer chegar mais rápido, então você vai usar o Waze. Você quer pedir uma comida, você não sabe que restaurantes pedir, mas ali tem um modelo preditivo que sabe teus gostos, sabe teus horários, sabe onde você tá, e aí você vai te sugerir restaurantes legais. Então você consegue, inclusive, conhecer culinárias novas, coisas novas. Você vai chegar, vai te ligar qualquer plataforma de streaming hoje tem modelo de recomendação, vai te dizer que filme ver, que série assistir. Então você vai ver alguma coisa, às vezes, que você não iria procurar, mas aquilo tá te trazendo uma sugestão de alguma coisa. E no dia a dia do trabalho, tá cada vez mais também. Então, você lê um documento. Assim, quantos documentos você tem para ler num dia que você perderia horas, investiria, né? Perderia não, teria que investir horas lendo. Mas você vai colocar numa ferramenta que vai fazer um resumo e vai te apontar, às vezes, alguma coisa que você tenha que se aprofundar e não necessariamente ali ficar horas e horas procurando dentre uma série de documentos. Então isso está acelerando uma série de áreas na medicina, em pesquisa, em desenvolvimento. Então, todos os mercados, todas as indústrias já estão se acelerando muito, se valendo dos benefícios de uma inteligência artificial, seja ela preditiva, generativa ou até agora a nova era dos agentes autônomos. Mas aí quando a gente para pensar, o que faz realmente as coisas valerem a pena? E aí eu passei muito a observar a relação que eu tenho com meu filho. Meu filho, ele tem aquela fascinação como a mãe de tudo que é tecnológico, de videogame, de televisão, de ciência e etc. E ele pediu um dia, falou assim: mamãe, mas me ensina o que é inteligência artificial.
Que ele fica ouvindo eu falar o dia inteiro e ele fala assim, mas eu não sei nem o que é esse data tal que você tá falando. Quantos anos ele tem? 8h30. Oi. Daí eu comecei a Imagina, ensinar ele. imagina as conversas das crianças. E Na a- escola, então, inteligência artificial. Porque eu criei um agente que me ajuda a fazer meu leitinho Minha de li- manhã. A minha lição de casa. Mas isso vai ser. Só que daí quando eu comecei a ensinar a inteligência artificial para ele tá na fase de alfabetização. Ele já sabe ler e escrever. Mas ele sabe escrever o que ele tá vendo do repertório dele de 8 anos e meio. E aí ele queria fazer um livro sobre melhores técnicas para construção no Minecraft. Gente, que genial. Legal, vamos fazer. E aí eu comecei a ensinar ele, só que ele queria gravar por voz. Ele não queria escrever. Falei, filho, mas você tem que escrever. Mas por que eu vou escrever se eu posso falar e o chat GPT vai escrever? Falei, porque a escrita é importante. Porque senão você vai falar e você já tá falando do jeito errado que você acha que as coisas são escritas. E você vai escrever errado. Então você precisa saber escrever antes de continuar. E aí eu comecei a ver que existem coisas básicas que se a gente for substituir pela inteligência artificial, a gente vai literalmente codificar a burrice completamente. humana. Não vai nem ter a oportunidade de aprender, né? A gente Porque não vai ter. essa geração agora que a gente muitas vezes já fica pensando, nossa, já nasceram conectados, já estão sempre na frente da tela, tem uma relação diferente com o mundo, outras habilidades sociais. Quando a gente fala de já nascer ali com uma inteligência artificial que você fala e executa tudo que você precisa, A gente vai. ainda mais A habilidades gente a gente vai deixar de aprender. simplifica algo que não pode ser simplificado. Porque a beleza do mundo é você ter essa criatividade de você conseguir escrever e conseguir fazer e conseguir ler e absorver e transformar aquela informação. Foi muito legal que eu conheci o publicitário que criou aquela propaganda da Maria Rita com a Elis Regina para a campanha de Foi 70 anos. controversa, né? Foi extremamente controversa. E eu convidei para dar uma aula dentro do curso de inteligência artificial. Eu conversando com ele, falei assim, tá, mas e aí, como é que foi esse processo da IA? E eu super focando na inteligência artificial, ele falou assim, não, gente, o processo era a gente tornar mais vivo e humano uma memória que não aconteceu. E se não fosse com a IA, a gente ia fazer de outro jeito, a gente ia fazer com desenho, com chroma key, ia fazer de algum jeito. Mas a IA acelerou. Então, o negócio que a gente ia fazer em 4, 5 semanas, a gente fez em dias. Então, a IA não foi responsável por fazer aquilo acontecer, porque a ideia já existia, o conceito já existia. A IA acelerou e tornou mais simples. Então, daí vem outra reflexão, que é o quanto a gente entrega para a IA coisas que não podem ser simplificadas e transformadas com uma tecnologia e tem que ser realmente humano, da emoção, do sentimento, da consciência e dessa conexão de você fazer a pessoa passar por um processo de conhecimento e de aprendizado para assim depois ela se valer de uma tecnologia que vai gerar valor. E se você puder explicar, eu acho que isso é uma coisa muito interessante, porque muita gente hoje, o que a gente ouve é que um dos maiores usos de IA é essa companhia, né? Uma espécie de um. Não vou usar terapia, apesar de não ser um terapeuta, mas. copiloto. E assim, pode dar essa sensação de que a IA é empática, porque parece ali que entende os nossos sentimentos e fala como se fosse uma pessoa, mas não é isso, né? Explica, assim, tecnologicamente, A IA assim, o foi que é que tá treinada ali. para ser empática, puxa-saco e uma série de coisas. Que imagina se você tem uma ferramenta que vai falar assim: nossa, sério que você está perguntando isso? Tá aqui a resposta. Nossa, que Que pergunta óbvio. Como imbecil. você não sabe? Então, assim, ela vai ser a mais simpática possível, ela vai ser a mais legal possível, a resposta possível, porque é isso que atrai as pessoas gostam e elas vão se aproximar daquilo que é legal, confortável, etc. Mas, na verdade, ela foi treinada para aquilo. Ela foi colocada, tipo, olha, o tipo de linguagem que ela tem que ter, o tipo de resposta que ela vai ter. E mesmo se você provocar muito uma IA, qualquer ferramenta, fala assim, fale alguma coisa grosseira, faça uma crítica, diga o que eu tenho que fazer de diferente para melhorar. Ela vai se esforçar muito no algoritmo dela, mas ela nunca vai ser grosseira. É real. Sim. É. Nossa,
Ale, isso eu acho que abriu aqui 50 pop-ups, assim, de coisas que a gente pode explorar e acho que já fica o convite pra gente fazer um próximo episódio juntas, assim, só pra falar especificamente sobre o desafio da IA e da tecnologia, especialmente esse uso, não consciente, talvez, né, que acho que nós como seres humanos temos feito da tecnologia. Antes de finalizar aqui, porque a gente vai abrir, acho que um episódio inteiro só sobre isso, não tem como eu falar. Mas a gente tem uma pergunta que a gente sempre faz no final dos episódios para todos os nossos convidados, que é: a gente falou de felicidade, a gente falou de tecnologia, a gente falou de um monte de coisa, mas especificamente, a felicidade ela dá trabalho, mas quanto que a felicidade para você não dá trabalho? Quando eu vivo a minha criança interior. Ai, que lindo. Que lindo, né? E isso nenhuma tecnologia consegue É. substituir, né? Ou fazer por Quando nós. eu saio de qualquer papel que eu tenho de executiva, de professora, de palestrante, e eu sento no chão, eu volto a montar Lego. Eu amo montar Lego. E meu filho pegou esse vício. Então a gente senta no chão, monta a barraca com cadeira na sala e vai montar Lego. E aí a minha criança interior floresce, tipo, eu esqueço do tempo. Não existe compromisso, não existe sala arrumada, não existe, almoço para ser feito. E eu vivo aquele momento com tanta intensidade, que até os problemas de 5 dias intensos da semana, eles somem. E é muito doido que eu estava conversando com uma pessoa, que ela estava reclamando de um monte de coisa da relação dela com a maternidade. E eu falei assim: "Tá, mas quantas vezes você sentou no chão pra brincar com seu filho?" "Ele não sai do tablet." Mas ele não sai do tablet porque ele não tem com quem Com quem brincar. brincar. Sim. E eu decidi ser mãe de filho único, né. Eu não vou ter outros filhos e eu lutei pra aceitar que tudo bem eu não querer ter Aham. outros filhos. E eu falei assim: "Tá, mas quando eu descobri que era tão bom para o meu filho, mas também era muito bom para mim, eu descobri, tipo, eu Uhum. resgatar essa criança interior, de fazer coisas que eu gostava de fazer quando eu era criança e me permitir viver aquele momento sem me conectar com qualquer cobrança da vida adulta, é quando eu tô mais leve e me sinto mais descansada. E a gente tá tão condicionado, né, até como adultos e pais, a ficar o tempo todo na notificação e aí, vai olhar uma mensagem, vai ver uma notificação que chegou, um e-mail, responder uma coisa rapidinho, e a gente não percebe o impacto que isso tem numa criança que não tem esse condicionamento e tá ali, né, só esperando a nossa E a gente atenção. critica a criança por É, isso. é. E a gente não tem controle da gente mesmo mais em relação ao uso da tecnologia e às vezes a gente espera que a criança, ele não sai do tablet, mas como é que a gente está estimulando essa criança a viver a vida real, né, sei lá, brincar com uma formiga no chão, né, coisas que as crianças adoram. A minha filha tem 2 anos e meio. Se ela vê uma televisão, ela fica assim, ela não em casa ela não assiste, mas se a gente vai numa casa de uma outra pessoa ou num restaurante e tem uma televisão, dá pra perceber, parece que ela desliga, ela fica completamente, assim, hipnotizada. E ao mesmo tempo, por não ter acesso a nenhuma tela até o momento, ela é a criança que vê uma pedrinha, uma formiga no chão, e eu estimulo, né, eu também eu pratico mindfulness, ensino mindfulness, então eu tô ali muito atenta, estimulando, e eu vejo a diferença entre ela e outros amiguinhos da mesma idade que fazem tudo na frente da tela, só come se estiver na frente de uma tela, só para quieto num restaurante para os pais conversarem se tiver uma tela, ela é uma criança muito sociável, assim, ela fica muito tranquila em várias situações, porque a gente estimula e porque a gente faz com que ela seja parte do evento, E eu né. acho que é legal essa ideia que você traz, assim, também, Ale, de ao mesmo tempo que você senta pra construir ali na mão, ao mesmo tempo que você fala pra ele, você faz esse balanço, né, entre ele tem que conhecer a tecnologia, mas ele também tem que, fazer isso de uma forma consciente e ele mesmo falando com o algoritmo. Assim, sem dúvida a gente vai fazer um episódio inteiro sobre isso. Ale, não tenho palavras pra agradecer a sua presença aqui. Eu que Muito, agradeço. muito, muito obrigada. Eh Posso fazer só uma última pergunta? A gente está num evento de inovação, tecnologia, pensando sobre futuro. Se você tivesse que apostar em uma grande inovação para melhorar o bem-estar, a felicidade das pessoas, qualquer área da sociedade, por onde você começaria? Pequena, grande, uma grande inovação. Acho que tem muita coisa aí ligada à robótica.
A gente vê essa questão dos robôs. Aqui no evento já tem esses robôs com IA e tal. Mas a gente vai para algumas. Eu gosto muito falo muito sobre China, eu gosto de China, minha mãe é chinesa, então eu tenho essa proximidade com a cultura. E da última vez que eu fui para lá, a gente foi visitar um hospital que tem robôs que estão de prontidão ali para ajudar e notificar, tipo, dentro do ambiente hospitalar. Daí você fala assim, poxa, aquilo é inovação, entendeu? É você trazer. Ou quando você vai para um restaurante, você pede tudo pelo celular, você paga e tem um robô que traz as coisas. Então, tem uma série de inovações que estão gerando mais conveniência, que estão realmente rompendo algumas barreiras e estão gerando mais segurança, estão gerando muito mais conforto, mais conveniência. Então, é uma combinação de tecnologias, não é uma tecnologia, é IA com a robótica. E eu destaco muito a questão da IA com a robótica na medicina e na biotecnologia, porque a gente vai começar a mesclar muito a ciência com a tecnologia, e a gente vai ver agora uma revolução muito grande, eu acho que nessa relação que nós, pessoas biologicamente falando, temos com a tecnologia e como isso vai trazer muitos benefícios pra gente. Incrível. Ale, muito obrigada, adorei, adorei. E para vocês que estão acompanhando, a gente tem muito mais episódios ainda por vir, muito conteúdo legal. E, assim, sem dúvida, a gente vai te trazer de volta, Ale. A gente precisa fazer Vai ser uma um prazer. conversa. Acho que dá para fazer uma série aí de conversa só sobre IA e inteligência felicidade, artificial e bem-estar e felicidade. tecnologia. Ale, obrigada, foi Obrigada. demais. Obrigada, gente, pela evento oportunidade. E Um exemplo. continuem aqui com a gente, esperando os próximos conteúdos que vêm por aí.